gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história hoje? Hoje vamos falar um pouco sobre a ocupação do espaço por meio do comércio, tá certo? Vamos falar um pouco, dando continuidade ao nosso assunto de história da aula passada, que a gente falou de vila a cidade, lembra? Pronto, vamos falar um pouquinho sobre essa ocupação. Como foi que começou essa ocupação? Quem veio? Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre os indígenas? Lembra? Sobre os africanos? Lembra disso? Pronto, vamos falar um pouquinho agora como foi essa exploração dentro do Brasil. Como foi que isso aconteceu, tá certo? Vamos trabalhar, identificar diferenças entre formas e trabalhos realizados na cidade e no campo, considerando também o uso de tecnologia nesses diferentes contextos, reconhecendo como trabalho responsável pelas transformações tecnológicas e pelas modificações que tudo aconteceu e como veio a se modificar durante todo esse tempo, tá bom? Hoje vamos falar um pouco sobre exploração, como foi que se deu dentro do nosso Brasil. Vamos ver aqui a próxima lâmina para a gente ver, próximo slide, para a gente ver como é que vai acontecer aqui. Tem uma perguntinha logo em seguida, certo? Que é a seguinte: você costuma ir às compras com seus pais ou algum adulto? Você tem esse costume de ir às compras para fazer lista de supermercado, para ver os produtos que estão sendo ofertados? Você já parou para pensar de onde foi que veio esses produtos? Como foi que ele chegou nesse formato? Qual a história disso tudo? Quando você pega um pão, os ingredientes do pão, de onde veio? Quando você pega o açúcar, o café, e aí? Algumas preciosidades que a gente tem dentro do nosso Brasil que serviu de riquezas para a gente crescer ainda mais a nossa história e se tornar com esse mundo de coisas bonitas que a gente tem no nosso Brasil e que houve muita exploração também. Então, vamos lá, continuando a nossa história. Passa aí o slide para a gente ver uma coisinha. Vamos ler aqui comigo, presta atenção. O comércio marca a história da humanidade. Em princípio, as relações de comércio ocorriam entre grupos que viviam próximos, certo? Com o tempo, mercadores passaram a levar seus produtos por mar e por terra para regiões cada vez mais distantes. Entre os povos antigos, o comércio, que atravessava longas distâncias, se desenvolveu em inúmeras regiões. A evolução do comércio criou a possibilidade de rotas de transporte de produtos, ocasionando a intensificação dos contatos de diversos povos e de trocas culturais entre eles. Ou seja, o comércio facilitou muitas coisas entre os seres humanos. Da história da humanidade, ela se dá por volta disso, por esse contato, por essa troca, tanto com troca de produtos como troca de culturas também, tá certo? Então vamos lá, seguindo, passa aí o slide para a gente ver. Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a história, sobre essa circulação e exploração até a gente chegar no comércio. Vejam só, os bandeirantes e a busca por riquezas. Primeiro, para a gente ter um comércio, a gente tem que procurar as riquezas, a gente tem que procurar o que trocar. É ou não é? Então, é onde entra a missão dos bandeirantes. E quem eram esses bandeirantes? Vamos aprender junto comigo? Vem cá. Olha só, as primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximas ao litoral. Lembra da aula passada que eu falei para vocês? Gente, vejam só. Todas as vilas e cidades, o princípio delas foi na beira do rio ou perto de cursos de água, porque facilitava na agricultura, na pecuária, enfim, facilitava a vida das pessoas. Então, eles se estabeleciam, certo? Próximo às margens de rios, tá bom? Ou perto de cursos de água, ou seja, litoral, perto da água, tá bom? Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia,
eram realizadas expedições com as bandeiras. Então, para ocupar o interior do Brasil, para a gente entrar adentro do interior do Brasil, foi preciso expandir as fronteiras territoriais da colônia, ou seja, Portugal ele tinha que ir mais além, tinha que ir mais para o interior do Brasil para descobrir novas riquezas. Eram realizadas então as expedições. O que eram expedições? Eram grupos de pessoas que iam vasculhar o Brasil interior adentro para saber as novidades e as novas especiarias que eles poderiam, descobrir para poder explorar, que a palavra é essa, para poder explorar, tá bom? Esse grupo de pessoas a gente chamou de bandeiras, o grupo dos bandeirantes, ok? Captou até aí? Olha aqui de lado a imagenzinha dos bandeirantes, ó, certo? Antigamente não tinha as fotos, Não existia fotos, fotografias, selfie como a gente tem hoje. Antigamente eram pinturas que retratavam, algumas cenas, alguns personagens importantes para a nossa história. E aí a gente tá vendo alguns bandeirantes, ok? É uma pintura a óleos, sobre tela, ok? Vamos lá, passa aí o slide para poder a gente ver aqui na próxima o que a gente tem. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizaram as bandeiras em direção ao interior, com o objetivo de capturar indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. Então vejam só, durante 200 anos de existência, certo? Grupos de colonos paulistas, ou seja, paulistas que viviam, por aqui no Brasil, organizaram as bandeiras, organizaram esses grupos para ir no interior do Brasil e fazer esse tipo de exploração, para poder explorar, descobrir ouro, outras pedras preciosas, a prata e tudo mais. E também tinha uma missão de ir à caça de indígenas, para poder colocar eles no trabalho, para poder botar eles para trabalhar. Era mão de obra barata, era o que eles queriam para ter também um retorno bom no comércio. Eles escravizavam, ok? Passa aí a lâmina para a gente ver. Olha só, os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram geralmente, quem eram esses paulistas? Quem eram esses bandeirantes? Eram quem? Os agricultores, os pequenos comerciantes e aventureiros. Havia também um grande número de colonos mamelucos e poucos colonos brancos. O que são mamelucos, minha gente? É filho de branco com índio, certo? Indivíduo que possui uma ascendência indígena e branca. Mestiço, ou seja, o mameluco. Era quando uma índia com um branco, um português, tinham filhos. Esses filhos eram chamados de mamelucos por causa da mistura de raças, tá certo? E aí, tá aí, ó, quem eram os bandeirantes, que tá bem claro aqui nesse textinho, ó. Quem eram os bandeirantes? Os agricultores, pequenos comerciantes, aventureiros, mamelucos e alguns colonos brancos. Beleza? Beleza de Creuza até aí? Ótimo. Passa aí o slide para a gente ver o que é que tem aqui. Foca aí nessa imagem para a gente ver. Vê só, dá uma olhadinha. Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras. Então, quando os bandeirantes encontravam os índios, escravizavam eles, eram aprisionados, tá bom? E era forçado ao trabalho nas lavouras, em serviços domésticos, nas próprias bandeiras, como guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de povos inimigos. Então, os índios, querendo ou não, eles sabiam como é que funcionava, como eram as trilhas, tudinho, qual caminho seguir dentro da mata. Então, muitas vezes, eles serviam de guia para os bandeirantes, para poder fazer uma exploração, mais afinco, dentro desse nosso Brasil, dentro do interior do nosso Brasil. Tá bom? Então,
Olha aí, quando esses índios eram capturados, olha aí a imagem que vocês têm aí na telinha de vocês. Tinha uma família indígena, né? Os filhos com medo, né? Sendo capturados por indígenas para ser forçados ao trabalho forçado nas lavouras, trabalho escravizado, tá certo? Isso é uma pintura em tela também, de Jean-Baptiste Depret, certo? Mamelucos conduzindo prisioneiros índios. Ok? Passa aí o slide para a gente ver. Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e de descanso para outras expedições, certo? Então, todas as expedições que eles faziam para o interior do Brasil, geralmente eles faziam algumas paradas, certo? E essas paradas eram consideradas de pontos locais seguros para descanso. Beleza? Passa aí a slide para a gente ver. Olha aí essa aqui agora. Ó. Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Em geral, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de minas de ouro, olha aí, com a exploração dos bandeirantes para o interior do Brasil, aconteceu isso. A descoberta de minas de ouro, muitas minas de ouro foram descobertas. A expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas, certo? Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras na mata. E em vários desses locais foram surgindo povoados, que mais tarde foram se tornando vilas e cidades. Olha aí, ó, uma aula se interagindo com a outra, tá certo? Com a exploração dos bandeirantes, com as rotas que eles abriam dentro das matas, sempre explorando novos locais, novos territórios, faziam com que esses locais, né, que eles exploravam, surgissem povoados, onde futuramente desses povoados vão surgir vilas e depois cidades, ok? Como é o caso, por exemplo, de Pirapora, do Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo, tá bom? Que foram regiões exploradas por bandeirantes que se tornaram povoados e que futuramente veio a ser cidades, ok? Essa imagem que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, ó, aqui ó, no slide, é uma representação atual do acampamento de bandeirantes há cerca de 400 anos. Tá vendo? Ok, vamos lá? Passando para a gente ver a próxima. Os tropeiros. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre os tropeiros. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser descobertas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Olha só como era precária, né? Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram grupos de homens livres e de escravos que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região de Minas. Então, vejam só, eu tinha os bandeirantes, né, que eram um grupo de pessoas para explorar, para descobrir novas terras. Eu tinha os tropeiros, que era quem carregava, né, algumas mercadorias, alimentos, a produção de um local para outro, certo? E vamos ver que tem mais coisas. Peraí. Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho da Viamão, que partia da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Chegando a esse local, novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das Minas. De lá, partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais, próximos aos portos para exportação. Então, vamos entender direitinho como era essa exploração
e esse avanço do comércio. Como era? Eu tinha os bandeirantes que tinham que descobrir e desbravar, né, novos territórios e descobrir novas riquezas, certo? Desses bandeirantes que descobriam, que levavam escravos para poder trabalhar nessas terras, para fazer novas riquezas, eu tinha os tropeiros, que eram as pessoas, né, os escravos livres, que sob o lombo de mulas e de burros, né, transportavam essas mercadorias de um local para outro, fazendo assim esse tipo de comércio entre o interior do nosso Brasil. Entendeu agora? A missão dos bandeirantes e dos tropeiros não vai confundir, tá? Pronto, vamos lá. Seguindo, próximo. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rios onde existisse pasto para alimentar os animais. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares, desenvolveram-se feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem às cidades. Olha só, quando esses tropeiros se deslocavam de um local para outro, quando o percurso era muito longo, eles repousavam em algum local. E geralmente eles repousavam à margem de rios, onde tinha pasto para alimentar os animais que eles estavam usando, né? Que eles estavam sobre o lombo desses animais. Quando eles faziam essas paradas, muitas vezes os tropeiros permaneciam até 6 meses. Por isso, nesse lugar desenvolveram-se feiras livres, né? E vilarejos, porque sabiam que aqueles locais de repouso existiam pessoas e queriam repousar para fazer vendas e trocas de produtos. Entendeu? E aí, futuramente, esses pequenos vilarejos, se tornando povoados, vilas e tudo mais, iriam se tornar cidades, por conta justamente do comércio. Ok? Passa aí para poder a gente ver o próximo. Isso, olha aí. Nos lugares de pouso das rotas dos tropeiros, desenvolveram-se feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem a cidades. Olha aí essa caravana de mercadores indo a Tijuca. Tá vendo? Isso aí como se fossem as tropas de tropeiros levando mercadorias de um local para outro e fazendo seus repousos. Nesses repousos iriam se dar, né? Iriam se desenvolver pequenos comércios e pequenas trocas que iria se desenvolver o vilarejo, futuramente cidades. Passa aí para poder a gente ver os vaqueiros. Vejam só, os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar no litoral, tá? Então, vamos lá, colocar na mente da gente. Bandeirantes, quem explorava. Tropeiros, quem levava as mercadorias de um local para outro. E vamos para os vaqueiros agora, tá bom? Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região do Nordeste do Brasil, geralmente ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar. Por que será? Vamos lá, no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e as destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior e com o tempo foram instaladas fazendas de gado. Olha só como se deu. Os bois ficavam em regiões de cana-de-açúcar, aí ele vai comer, né, aquela planta que está ali. Então, para não estragar as plantações, esses animais foram levados para o interior do Brasil, onde futuramente iriam ser instaladas, né, as fazendas de gado. Ok? Ok até aí, né? Pronto. Passa aí para a gente ver. A grande maioria das fazendas de gado era estabelecida em regiões próximas aos rios. Vocês perceberam que tudo era instalado próximo ao rio. Viram a importância da água aí agora? A água era usada para tudo, minha gente, para tudo. Vejam só. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Opa, é um dos temas, inclusive, de outras aulas também, tá?
Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão, porque depois foram vendo a utilidade desses animais, como é que eles poderiam utilizar esses animais nas lavouras e também qual o benefício que eles traziam dentro das fazendas, o que poderia se tirar desses animais para comercializar. Passa aí. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar também. Olha aí, outro ponto, ó. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos, formando povoados. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, essas vilas deram origem às cidades. Olha aí, pessoal, mais uma para a gente ver e avaliar e pensar nessa formação de vilas às cidades, tá certo? Eu tinha os bandeirantes, certo? Que eles faziam essa exploração pelo interior e os pousos deles, os locais de repouso dele, com o tempo foram formando pequenos povoados que se originou em cidades. Eu tenho os tropeiros, que quando eles levavam mercadorias de um local para outro, os locais que eles ficavam repousando e descansando, passavam muito tempo ali. E eles faziam a troca dessas mercadorias. Então, esses locais de repouso, com o tempo, também iria se tornar uma cidade. E olha aqui com os vaqueiros também, ó. Quando se transportava animais do interior para o litoral ou traziam inversamente, o que é que acontecia? Olha aqui, ó. Esses locais começaram a criar pequenos ranchos, onde futuramente, né, iriam se tornar povoados, vilas e, por fim, cidades. Ok? Beleza até aí? Deu para entender? Bandeirantes, tropeiros e vaqueiros? Espero que sim, viu? Vamos lá, passa aí o slide para a gente ver o próximo que é que a gente tem. Hora da nossa atividade. Eu tenho 3 perguntas para vocês que vocês vão ter que avaliar, pensar, certo? E responder. Vou dar 30 segundinhos para você pegar papel, caneta ou lápis e copiar aqui, ó, essas perguntas para fazer aí na sua casa. Depois de feita, tira uma foto da atividade e manda para a tua professora. E as perguntas são o seguinte: quais eram os objetivos das bandeiras? Qual era o objetivo dos bandeirantes? Qual era a intenção deles? Quem eram os bandeirantes? E por fim, qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Qual foi a importância desses tropeiros? Anota aí no teu caderno essas 3 perguntinhas, responde, tira a foto e manda para o teu professor. Beleza? Tempinho para você copiar, ok? Ótimo! Vamos lá. Próximo slide para a gente fazer a nossa revisão do dia, nossa revisão da nossa aula. O que foi que a gente viu? Por onde a gente passou? A gente, na aula passada, como eu disse a vocês, a gente viu a origem de vilas às cidades, não foi? A gente abriu esse capítulo aqui para falar um pouquinho sobre de vilas às cidades. Vimos também a origem de alguns povos, os indígenas, os africanos, os portugueses e tudo mais. Hoje nós vimos, né, a questão do comércio, como foi que ele começou a surgir. Daí eu disse para vocês que começou a surgir, né, com a exploração dos bandeirantes, explorando as terras, os tropeiros levando mercadorias de um local para outro e os vaqueiros também transportando animais do litoral para o sertão. E aí esses pontos de descansos que eles tinham em determinadas regiões, esses pontos de descansos foram virando vilarejos, povoados, vilas e, por fim, cidades. Tudo isso por conta do comércio que começou a rolar dentro, né,
desse pouso, desse descanso desses grupos de pessoas, tá bom? Deu para entender a aula de hoje? Ficou claro? Ó, teve alguma dúvida? Vai lá no YouTube, vai lá, pesquisa a minha aula, dá uma olhadinha nela de novo, preste atenção que vocês vão entender bem direitinho. Aposto que vocês vão amar, tá certo? E ó, não esquece de responder aí as perguntas da atividade, tá? Gente, e mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Espero vocês na próxima aula e ó, não vai dar trégua para preguiça, não vai ó, dar moleza para preguiça não, tá? Bota a preguiça para fora e vamos estudar. Vamos estudar que o tempo a gente não pode perder, tá certo? E ó, não aglomera, se cuida, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!